Boa noite. Adoro essa música. Eu te desejo vida, de Flávia Wenceslau. Tem tudo a ver com a nossa última revolução, né? A revolução da maternidade. Acho que tá um pouco escuro hoje, mas tá dando pra me ver, né? Vamos dar um tempinho quando o pessoal chega. Deixa só eu ver aqui os assuntos, os tópicos que eu falei nos vídeos da revolução da maternidade. Tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos encerrar essa revolução dos papéis hoje com a revolução da maternidade. Então, já tá aqui no nosso Instagram a live que eu conversei sobre a revolução do feminino, que foi a primeira revolução depois do casamento, a revolução profissional, a revolução das relações e... esqueci alguma? Não. Feminino, profissional, casamento, a revolução das relações, né, que é a forma, enfim, de nos relacionarmos com o outro, e hoje a maternidade, tá? E respondendo mais uma vez, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, e respondendo só mais uma vez, bem-vindo pessoal que está chegando. A revolução dos papéis aqui que está no Instagram é uma introdução ao que eu vou estar fazendo no nosso curso introdutório, que é gratuito também, mas para vocês receberem o material impresso, receber o PDF, que tem um pouco do conceito, né? Um pouco, gente, porque cada revolução, por exemplo, a revolução da maternidade, que eu vou estar falando hoje, a revolução da maternidade, ela tem... Oi, Jana, oi, Isabel... Deixa eu botar aqui que eu não botei o tema de hoje. Eu sempre esqueço. Cada revolução dessa, gente, cada papel desse tem muita... Opa, peraí, consegui. Olha o papai Antônio chegando. Revolução da maternidade, é claro, né? Vão falar, ué, não tem pai também não? É claro, é a revolução dos filhos, né? Maternidade e paternidade, obviamente. Mas como eu já falei, acho que na primeira revolução, que foi a revolução do feminino, eu expliquei, inclusive, o porquê que eu estou me direcionando para essa revolução no Mulher, né? Porque o nome da jornada que nós vamos fazer em março, gente, de 1º a 8 de março, vai ter uma jornada com 5 aulas. E se vocês quiserem participar, eu vou aprofundar nesses 5 assuntos que eu já falei aqui com vocês. Porque, olha minha tia, oi tia linda. E eu expliquei na primeira aula, na primeira live, o porquê que eu me refiro ao feminino, porquê que eu dou o nome de revolução do feminino, revolução da maternidade, porquê que é revolução sempre no tom feminino. Deixa eu botar aqui um mantra pra ficar aqui no fundozinho, que é bom, né? É claro que o masculino também faz parte, é claro que o pai também faz parte, mas por que o nome da jornada é SOS Mulheres Libertem-se? Eu falei isso na primeira aula, né? Então, é um entendimento que eu, Jéssica, tenho de que a cura do feminino, ela é mais profunda, porque a gente vai estar falando das futuras gerações que vão estar em úteros curados. Eu comentei isso também na última live. Então imagine que eu feminino, eu mulher, e tenho um monte de coisa para estar curando, é claro. E eu consigo fazer esse processo de cura da minha dor, né, do meu feminino. Então eu vou estar com essa alma, vamos dizer assim, eu não vou dizer curada, mas equilibrada, né? Então eu consigo estar fazendo um processo de gestar uma vida de um lugar que não vai ter tanta projeção, né? Entendem? É meio profundo isso, né? Mas eu realmente acredito que cada vez mais, quanto mais mulheres curadas a gente vai ter, mais
crianças vão ser gestadas também de um lugar onde não tem ali, já naquele mundo uterino, um processo de dor. Enfim, então não percam, já está aberto aí, já está aqui na bio do Instagram, tanto o grupo do WhatsApp, que é o grupo que eu vou compartilhar as aulas, que eu vou compartilhar o material do PDF. Ô, Bel, vai ter material como todas as jornadas que eu já fiz, para quem já participou aí das jornadas anteriores, né? Seja protagonista, ou imersão e mulheres além da maternidade, todas as jornadas têm material. Bel, que acabou de chegar, ela sabe que são materiais realmente bem caprichados, assim, né? Então, um assunto, uma revolução de um papel, a gente vai fazer uma revolução aqui da maternidade. A ideia é que a gente revolucione o nosso lugar enquanto mãe. A gente tem uma manifestação crística, uma manifestação luminosa que se apresenta na humanidade em papéis sociais, certo? Então, a minha essência luminosa, esse ser que eu sou, essa luz, essa centelha, essa alma, esse espírito, o nome que vocês queiram dar, eu falo de alma mesmo, né? Então, essa alma eterna que eu sou, quando ela vem aqui para este planeta Terra, porque há muitas moradas na casa de meu pai, mas quando a gente vem aqui para o planeta Terra, a gente vem mediante esse corpinho aqui, né? Então a gente vai manifestar essa centelha que eu sou, essa alma que eu sou, em papéis sociais. Entendem o porquê que a revolução dos papéis, eu entendo que ela é bem profunda e bem importante para que a gente faça a cura das nossas dores, para que a gente olhe para as nossas dores, para que a gente consiga um pouco, né, mergulhar e fazer a cura de cada dor, porque as minhas dores, elas estão registradas nesse ser luminoso que eu sou. As mágoas, né, os ressentimentos, as manchas, né? Imaginem que nós somos como um pano branco. Só que a gente vai, existência após existência, colocando manchas nesse pano branco, marcas nesse pano branco. E esse pano, ele vai deixando de ser branco, né? Deixando de ser totalmente luminoso e amoroso. E a gente fica cheio de manchas nesse pano. E esse pano, ele vai nos acompanhando em todas essas existências. O som tá alto? Acho que não, né? Daniela entrou, Sampa entrou, bem-vindos. Então, tem muita gente me perguntando, Jéssica, mas o que exatamente a revolução dos papéis vai me ajudar no meu processo de cura, no meu processo de reencontro e tal? Eu, enquanto um instituto integrativo, eu estou sempre falando dos corpos que nós temos, corpo, mente e alma, tá? Eu não me direciono à cura desse corpo físico, para isso vocês procuram a medicina, né? Eu não me direciono à cura da mente, para isso existe uma infinidade de profissionais. Mas toda a doença manifestada no corpo e na mente é porque é uma doença que já está plasmada no nosso corpo etérico, no nosso corpo sutil, no nosso corpo energético, na nossa alma, no nosso espírito, o nome que cada um dá. Então, eu tenho realmente uma espécie de acordo comigo mesmo, né? Um acordo espiritual talvez seja, de sempre de trabalharmos a cura nesses corpos. Porque não adianta estar olhando a parte somática da coisa, sabe? Não adianta estar olhando só a alergia do corpo, não adianta estar olhando só a dor de cabeça. Eu preciso entender as manchinhas que estão nesse pano. E como é que eu faço isso, Jéssica? A revolução dos papéis é um dos caminhos que eu estou trazendo para vocês. São muitos os caminhos, né? Para quem está me acompanhando sabe que desde o ano passado eu estou no processo aqui de preparar. É como se eu preciso fazer um nivelamento ainda com todos que me acompanham, com quem embarca na jornada comigo. É preciso compreender ainda algumas coisas. Então, quando eu fiz a jornada Seja Protagonista da Sua Vida, eu falei da lei da impermanência, que é importantíssimo para que a gente possa falar de dores kármicas, né? Então, assim, não adianta, não é de fato para todo mundo a compreensão de um processo kármico, né? Então a gente tem que trazer uma certa
base, trazer um certo conteúdo, preparar as pessoas para entender esse ser eterno que nós somos, porque a gente vai entender que a maior dor da nossa vida, ela não é uma dor onde eu simplesmente sofro e me vitimizo. A gente vai entender que essa dor que me mata nessa vida, que dilacera minha alma, que rasga, que realmente corrói por dentro e que está estragando toda a sua vida porque você está preso nessa dor, a gente começa a entender que há uma participação minha dentro desse processo de dor, né? Então a gente vai sair de um lugar onde fazem comigo e eu me vitimizo, para um lugar onde eu tenho uma autorresponsabilidade da minha própria história. E isso não é fácil nem um pouco. Nem um pouco. A pessoa nunca consegue compreender esse lugar de autorresponsabilidade. Então, para que a gente possa falar de questões mais espirituais, de questões mais etéreas realmente, é preciso nivelar muito por onde nós estamos caminhando. Quem está no grupo comigo, no meu grupo de paz, a tribo do Alto Amor, sabe o quanto que a gente mergulha em algumas coisas. E olha que nem todo mundo consegue, digamos, entender, né? Então, assim, eu lembro que a gente fez uma reflexão uma vez muito forte sobre a ingratidão. Algumas pessoas compreenderam, outras ainda estão na superfície, outras já entenderam e já estão no processo de mudança. Enfim, esse é o processo da humanidade, de cura da humanidade, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai, através da revolução dos papéis, fazer uma revolução, gente. Imagina, você se revoluciona aí, ó. Imagina um furacão aí, ó, explode, pum! E aí você vai fazer uma explosão dentro de você, com conhecimento, com assuntos. Tem muito assunto dentro de uma só revolução. Quando eu falei da revolução do feminino, para quem assistiu, só aquela revolução do feminino tem muitos assuntos, A revolução da maternidade tem uma infinidade de assuntos, gente. Quando eu falo de educação positiva, que é a forma que eu acredito que precisamos educar as crianças, são teóricos milhares, são psicólogos milhares, são pedagogos milhares, é toda uma história que começou lá com os filósofos, gente, né? Então, assim, não é pouca coisa para que a gente possa fazer uma revolução interna. E quando eu faço a minha revolução interna, eu começo o meu processo de autoeducação. O que é que Jéssica espera sempre com todos que fazem os meus trabalhos, né? Seja um curso, uma mentoria, os atendimentos, seja o que for, é que vocês aprendam o processo de autossustentação. É chegar nesse lugar de me autocentrar, de me autossustentar. Eu falei bastante isso na última live. Me autossustento. Isso é um processo de autoeducação, né? Isso é um processo de autocura. Então a gente vem como facilitador, trazendo, né, munindo vocês de conhecimento para poder chegar, digamos, nesse processo mesmo da autocura. Então, vocês vão fazer uma revolução interna aí, ó. Eu sou uma que estou tentando, exatamente. Todos nós, né, estamos cada um em um degrau da escada, vamos dizer assim. Então, vocês precisam fazer essa revolução, ó. Pega, bota pra dentro, explode, pum. Faz a revolução do feminino, faz a revolução profissional, faz a revolução do casamento, faz a revolução das relações e faz a relação com seus filhos. Essas 5 revoluções, eu compreendo que realmente já nos dá um excelente terreno, um excelente preparo para, vamos dizer, a revolução da alma, sabe? Para que a gente chegue aí nessa autoeducação e nessa autocura, certo? Então, já foi o feminino, já foi casamento, já foi profissão, já foi relações e agora vamos fazer a revolução da maternidade. Vai ter aula aprofundada de cada uma desses papéis, tá? Eu mergulhei bastante com outros assuntos e também com exercícios, algumas práticas e fazendo uma relação com o que eu estou chamando de PPT, né? Que é Percepção, Permissão e Transformação. Bem-vindo aí quem está chegando. Então, quando a gente fala de revolução da maternidade, por exemplo, a gente precisa trilhar esse caminho, perceber o que me incomoda, perceber as minhas dores, perceber o que é que eu preciso mudar. Depois a gente vai entrar no segundo caminho, que é o caminho da permissão. Adianta você perceber que está educando seu filho errado e você não faz nada? Não adianta nada.
assim, eu tenho inúmeras perguntas, acho que todos os dias o meu WhatsApp vem perguntas, vem áudios, vem mãe chorando, vem inclusive pai, mas assim, é mãe se degladiando, se chicoteando, se punindo, se culpando, se colocando em um lugar que, enfim, mais pra frente a gente pode entrar também, né, do porquê dessas questões, de um olhar mais espiritual, porque isso me coloca também num lugar, né? Eu me puno a tal ponto de me manter num certo lugar onde eu sou vítima da vida, né? Mas pra gente chegar nessa percepção é preciso um pouquinho, né? Olá, olha que lindo, gente, esse Instagram vocês precisam acompanhar, é um trabalho lindo que eu conheci aqui pelas redes sociais, eu conheci aqui pelo Instagram, né? Um psicólogo, educador e constelador, estou amando, adoro assistir também seu trabalho, tá? Então a gente precisa compreender que nada muda se eu não tiver esse caminho. Eu chamo de trilha da vida, percepção, permissão e transformação. Adianta você mandar um monte de mensagem, eu recebo tanto áudio das mães chorando, completamente nervosas, de que não estão conseguindo dar conta, que não estão educando seu filho, que bateu, que se sente uma péssima mãe. Se você ficar só nesse campo, onde você até percebe, você está ali no primeiro, a trilha da vida, que eu chamo de trilha da vida, são 3 caminhos. Né? Eu não gosto de ficar falando que é um método, mas enfim, vamos chamar de método para tentar, para que a mente possa processar, né? Porque a nossa mente é terrível, ela fica ali, ó, presa, querendo entender as coisas. Então vamos dizer que você tem um método. O primeiro caminho é percepção, o segundo caminho é permissão. Percebeu que você fez uma coisa errada com seu filho? Percebeu que você gritou, que você bateu? Sinta aí o seu processo de dor, é claro, é natural, inclusive eu já falei isso bastante, várias jornadas, não sei se na Revolução dos Papéis, que eu vou aprofundar em março, para quem quiser mergulhar mais comigo vai ser em março, é gratuito. Não sei se eu falei das fases do luto nessa jornada, mas eu já falei em alguma outra jornada que está aqui também no Instagram. É necessário também reconhecer a dor que eu sinto e ter muito respeito com essa dor, mas ter muito respeito. A sua dor só você sabe. A intensidade da sua dor, só você sabe, mais uma vez, trazendo um olhar espiritual, porque só você sabe, só a sua almazinha sabe a necessidade que você veio trabalhar. Então, um grito para uma criança, para uma mãe que veio trabalhar uma necessidade, inclusive de autoridade, entende? Então, assim, eu posso estar aqui com a necessidade de desenvolver, digamos, uma postura de autoridade. Então, isso vai mexer comigo de uma forma, isso vai me doer de uma forma, vai me marcar de uma forma. Outra mãe que não traz com ela o registro kármico de desenvolver essa postura de autoridade, mas veio para desenvolver, enfim, o alto amor, enfim, cada um com as suas necessidades, né? Ela vai fazer a mesma coisa, digamos, nós duas vamos gritar com a criança e nem por isso as dores serão iguais. Então eu sempre falo isso, gente, a dor de cada um, só cada um sabe. A intensidade, só você sabe exatamente o quanto que dilacera, né, seu coração, o quanto que dilacera a sua alma. Por isso, mais uma vez, é preciso ter facilitadores, porque muitas vezes é bem difícil você adentrar no processo de transformação sozinho, porque é mais fácil você ficar lá protegido, né, protegido nesse lugar de que o mundo é cruel, eu realmente estou aqui sendo uma vítima da vida. São questões muito profundas, gente. Então eu tento falar de uma forma muito ampla, mas cada coisinha dessa que eu estou falando é um mundo de questões. Não é simplesmente falar, você está vitimizando, você está ficando no lugar de vítima. Não é só isso, gente. Na verdade, é tudo isso. Para a pessoa que está vivendo esse processo, esse é o grande processo de cura que a pessoa tem. É sair de um lugar de que você é o responsável pela minha dor, para ir para um lugar de que, eu tenho uma autorresponsabilidade pela minha própria dor. A gente vive muito ainda nessa postura de que meu pai é o responsável, minha mãe é o responsável, eu fui uma vítima da vida. A gente vive muito nesse lugar de que a vida nos maltrata, a vida nos judia e etc, 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 né? Abre um parêntese, pode até ser verdade, pode até ser que a sua vida tenha sido, né? Assim, a gente sabe que tem situações bem complicadas, eu sei, mas é preciso sair dessa postura
de que olha o que fizeram comigo, para ir para uma postura de que existe aqui uma coparticipação, existe aqui uma autorresponsabilidade. Mas a gente vai chegar nesse lugar, nessa compreensão apenas com conhecimento humano, conhecimento material, conhecimento de materialista? Não. Só vamos chegar com conhecimentos espirituais. E era o que eu estava falando no início com vocês. Já estou falando com vocês desse lugar? Não. Não, porque não é simplesmente conversar com vocês sobre a dor que você passa, é a dor que você, de certa forma, necessita passar para que a sua alma se liberte. Não é só isso. Então eu já fiz 3 jornadas com vocês, gente. Entendam que ser protagonista da sua vida, falar sobre culpa, tem 3 aulas sobre culpa, e Mulheres Além da Maternidade, e essa agora que eu vou fazer em março, Revoluções dos Papéis, é para começar a nos dar um pouquinho, né? Eu tô plantando assim, tô fazendo o terreno para subir a casa. A casa ainda não tá pronta, não tem nada, nem a terra. Eu tô adubando a terra com vocês, eu tô preparando a terra para que a gente comece a entender processos espirituais, por vários viés, por várias linhas, né? Uma pessoa que fica presa numa linha religiosa, ela pode estar cometendo até também um erro de certa forma, né? Porque nós somos parte do todo. Então, nada nem ninguém explica o todo. Entende? Então, nenhuma religião, na minha concepção, vai explicar o todo. Se eu sou parte desse todo, esse todo ele é impossível de ser explicado em palavras. Então a gente precisa estudar muitas linhas, muitas teorias, muitas doutrinas, muitos princípios religiosos, muitos princípios espirituais. Tamizinha entrou para que depois a gente consiga ter um diálogo de processos eternos. Certo? Agora, para a gente finalizar aqui o nosso papo, vocês estão entendendo que há todo um processo de construção aqui que eu estou com vocês, né? A gente vem construindo pedacinho por pedacinho, bloquinho por bloquinho. Se vocês fizeram a jornada, seja protagonista da sua vida, com bastante carinho, mais uma vez eu vou repetir, lei da impermanência é fundamental que vocês tenham essa compreensão. Né? Então, assim, vão juntando todos os tijolinhos de conhecimento, vão juntando todos os tijolinhos para que a gente possa chegar lá. Eu não sei se o Eduardo ainda está aqui, que é o psicólogo, né, que eu falei com vocês, para acompanhar o Instagram dele. Ele é maravilhoso. Ele é constelador. Eu também faço esse trabalho, né, de constelação. E a gente bem sabe o que é mexer no campo familiar, o que é mexer no campo ancestral. Entende? Não é assim, não é simplesmente... receba aí o conhecimento e liberte agora o seu campo ancestral. Não é assim, né? Então, vamos devagar, vamos com bastante paciência, vamos com bastante respeito, vamos absorvendo os conteúdos, vamos absorvendo as teorias, vamos somando as coisas, para que a gente possa pegar esse paninho branco, que é a nossa centelha luminosa, e lavar. Né? Pega esse paninho branco, que é a sua centelha, né? Que é você, mas que está todo cheio de manchinha, e vamos lavar, vamos limpar essa manchinha. Como é que a gente limpa? A gente limpa de inúmeras formas, mas a limpeza de chegar lá e tirar o paninho é o seu processo de autoeducação, é o seu processo de autocura. Né? Então, assim, faço terapia há 20 anos, mas a dor continua lá. Se eu não parar para fazer esse processo de autoeducação e de autocura, né, a manchinha continua. Pois bem, então as cinco revoluções dos papéis tá fazendo parte desse caminho que a gente vai chegar lá. Eu gosto de falar que um objetivo que eu tenho sempre com as pessoas que estão comigo é ensinar a elas a sabedoria interna de não sofrer mais com sofrimento. Sofrimento vai deixar de existir? Não. Né? Eu vou me tornar perfeita? Não. A gente vai aprender a não sofrer mais com sofrimento. Olha que diferença. Eu enxergo exatamente que eu não sou a deusa que todo mundo acha que é, né? No sentido de que a gente acha que nós somos perfeitos. Então é praticamente deuses aqui na Terra, né? E deusas. A gente enxerga exatamente a humanidade que é ser humano. Então eu já percebo que eu posso falhar muito,
porque eu reconheço a minha humanidade e eu reconheço que o sofrimento, ele faz parte do processo da humanidade. Então, quando eu reconheço a minha humanidade, quando eu reconheço que o processo ele é basicamente inerente à humanidade, eu posso aprender a não sofrer mais com sofrimento. Eu reconheço o sofrimento. Eu posso até entrar no processo mesmo, por exemplo, o luto. Quando a gente entra no luto, não é só o luto da morte material. Sei lá, uma mudança de emprego, não sei. As fases que a gente passa da vida, né? Uma mudança, eu, por exemplo, fiz uma mudança recente de apartamento. Eu preciso viver esse luto. 10 anos morando em uma casa e agora eu tô em outra casa. Isso é um luto, gente. A gente aqui não percebe. A gente acha que luto é só morte. A pessoa morre e luto. Não. Luto são todos os ciclos da sua vida que mudam. E toda vez que você faz um ciclo novo, um ciclo tem que fechar. Relacionamentos amorosos que são encerrados, a gente não percebe. Então, reconhecer isso também me ajuda a reconhecer que eu tô no processo de sofrimento, que eu tô no processo de luto, que eu tô passando pelas fases do luto, como eu já falei bastante. Mas que não necessariamente eu vou sofrer com sofrimento. Só que a nossa vida, ela tá tão baseada no não sofrer, nós não queremos sofrer de jeito algum, que a gente tá indo exatamente pro caminho contrário, porque eu preciso reconhecer a minha humanidade e reconhecer o sofrimento. Então, é completamente caminho oposto querer fugir da dor. E tudo isso tem o que a ver com maternidade, pra gente encerrar. Olha, eu acho que não saíram todos os vídeos aqui no Instagram, mas eu já falei, por que meu filho não me escuta? Essa pergunta eu recebo demais. Se você ficou curioso pra saber por que meu filho não me escuta, é o primeiro vídeo que já tá aqui no Instagram, né? Falei sobre presença e presente. Eita, gente, estamos dando muito presente para as pessoas, né? Para os filhos. E o que eles querem é a presença. Sobre transformação, qual é a transformação que você quer deixar para o seu filho? Como ensinar a virtude? O que a gente olha quando vê a criança? E o que é que a gente vai deixar quando a gente não estiver mais aqui? Então, para resumir, qual é a revolução que eu deixo aqui para vocês, né? Dentro da revolução da maternidade. Primeiro, essa provocação que eu fiz aqui, né? Na sua ausência, o que ficará no seu filho? Eu acho que esse vídeo ainda não saiu. Se você reconhecer que você não é eterno e que chegará um dia em que você vai morrer e voltar para a sua real casa, você precisa se perguntar o que é que o seu filho vai aprender de você. O que é que você vai deixar para o seu filho? Todos os dias essa pergunta precisa ser o seu norteador, porque realmente o dia de amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Então hoje, exatamente agora, o que é que você deixou, o que é que você ensinou, o que é que você educou, o que é que você marcou, o que é que você deixou hoje para o seu filho? É como se você perguntasse para ele assim, filho, o que é que hoje você aprendeu comigo? O que é que foi bom hoje pra você? O que é que fez sentido hoje aqui pra você? O seu dia foi bom? Por que foi bom? O que é que fica pra você hoje, né? Sabe? Sei lá, do jeito que vocês gostam de perguntar, conversar. Porque a gente não é eterno, por mais que a gente fique acreditando que vai viver aqui para sempre. Mas quando você já não estiver mais aqui, o que é que vai ficar para o seu filho? Não pensar nisso, não pensar que um dia morreremos, é um dos maiores erros da educação dos filhos, porque a gente não educa para a morte, né? A gente simplesmente ignora a morte e não educamos para a morte. E se eu não educo para a morte, mais uma vez, eu estou fugindo da dor, negando a dor, achando que a vida está só ali num bel de prazer, vamos dizer assim, né? Oi, Jardel, entrou, tudo bom? Paula, Fernanda, Luciene, o pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos. Embora eu sei que as mamães assistem sempre no replay e depois vêm falar comigo. Então, queridas mamães e papais, revolução da maternidade primeiro ponto, começar a se perguntar se você está educando seu filho também com esse olhar da educação para a morte. Entenda que você não é eterno, entenda que você não vai estar aqui para sempre. E quando você já não estiver mais aqui em corpo, o que é que você deixa para o seu filho? Pense nisso. O que é que você está deixando para o seu filho? E um outro ponto, isso para mim é mais do que importante e é o que menos acontece. Quando a gente olha para uma criança, a gente tem que tentar
Nós precisamos aprender a olhar o que é que está por detrás dessa criança. É como se você... Gigi, Martinha, o pessoal que está entrando aí. Vamos tentar fazer um seguinte exercício. Faz de conta que o seu filho ou a sua filha não é o seu filho nem a sua filha. Certo? Então, faz de conta que não é. Faz de conta que é um vizinho, uma vizinha, que você nunca viu. Ou seja, você não tem nenhuma relação, você não tem nenhum afeto. Não tem. E você, de repente, tá no parque, do shopping, em qualquer lugar. E essa criança, né? Seu filho ou sua filha, tá com você. E a criança começa a demonstrar seu comportamento, certo? E aí você começa a olhar e fazer o quê? Vamos dizer assim, né? Julgamentos, análises. Você começa a, parece que parametrizar a criança, né? Mais ou menos assim. Quando a criança não é o filho ou a filha, por não ter o vínculo que de certa forma coloca um cuidado, uma intensidade de afeto muito grande, tanto que nós nos anulamos para educar, né? O que de certa forma também não está certo, mas essa doação, essa renúncia para o filho, ela é necessária para que a gente possa de fato educar. Só que ao mesmo tempo que essa renúncia, ela nos ajuda a educar, ela coloca uma espécie de tapa-venda assim no olho, sabe? E aí você deixa de enxergar um ser que está aqui com você. E aí você começa a enxergar tão somente uma criança, tão somente um birrento, tão somente uma birrenta, tão somente um teimoso, uma teimosa. O que eu quero deixar para vocês é que olhe para o seu filho e para sua filha e tente, por um momento que seja, desassociar os papéis de filho e de filha. E tente olhar de um lugar onde dois humanos se encontram. Para que você possa olhar e falar assim, nossa, esse humano que está aqui comigo tem uma necessidade de tal coisa. Porque nenhuma mãe, nenhum pai consegue, pelo menos eu tenho quase 5 anos trabalhando com educação, eu acho, 5 anos. Nenhuma família, nenhuma, quando a gente passa do processo de uma consulta inicial e a gente faz um acompanhamento, né, uma mentoria, nenhuma família consegue me responder o que é que o filho tem no sentido de desagrado. É como se você pensasse agora aí, o que é que meu filho tem que tira a humanidade dele? O que é que meu filho tem que eu não gosto? O que é que meu filho tem de inferior? Né? O que é que meu filho tem de incapacidade? Entende? Nenhuma família consegue falar isso. Nenhuma família consegue virar e falar assim, olha, eu acho que a minha filha, ela é muito vaidosa, muito orgulhosa, muito arrogante, muito prepotente. Opa, guarda essa informação. Guarda, porque essa é a sua percepção que essa alma está trazendo e que você se comprometeu em educar. Essa é a grande chave da educação. Né? Então, não é ficar tentando educar comportamento. Pai e mãe não tá aqui para educar comportamento, né? Para ter modos, se vestir bonitinho, pentear o cabelo, sentar na mesa, falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso é importante, claro. Mas assim, um pai e uma mãe tá aqui para educar uma alma. Uma alma. E eu só consigo olhar para essa alma quando eu tiro o véu do filhinho perfeito e da filhinha perfeita, quando eu tiro o véu da mãe perfeita e do pai perfeito e começo a olhar quem é esse humano que está aqui comigo. Entende? Olha, reconhece, opa! E aí vocês começam a brincar do jeito correto, né? No sentido de educar. É fácil? Não, porque nem nós estamos fazendo isso conosco. Eu, mãe, eu, pai, nem nós estamos fazendo isso com a gente. Qual é a sua necessidade? Assim, você sente que você é o quê? Alguém consegue simplesmente falar tranquilamente, bom, eu sou invejosa. Não que a gente não seja, na verdade, eu realmente acredito que somos
é tudo. Educadora da alma, eu gostei disso, hein? Nós somos tudo. Nós somos de tudo um pouco. Pronto, vamos tentar resumir, porque às vezes quem assiste vai trazer muito pra mente e não vai entender. Nós somos de tudo um pouco, certo? Porém, existe um pouquinho de algumas coisas que é a necessidade que eu vim trabalhar, certo? Então, lembra que eu falei daquele exemplo, por exemplo, da mãe que veio trabalhar a autoridade? Entende? Então, assim, quando eu encontro uma mãe que é muito permissiva, muito negligente, ela se anula completamente para o filho. O que é que vocês acham que essa alma veio trabalhar? Qual é a necessidade dessa alma? Se não é exatamente mexer um pouco nesse lugar, né, da autoridade. E ser autoridade não é fácil, porque é aprender a falar não e a colocar limite. Ou começar a falar, você para aqui e aqui é o meu espaço. Você para aqui e aqui é o meu espaço. Isso é difícil pra caramba. Ainda mais fazer isso com o filho. Sabe, tipo, o filho vai lá e pede ajuda, e aí a mãe ou o pai fala, meu filho, você me desculpe, isso você vai ter que resolver. Né? Aconteceu uma situação essa semana bem interessante, e aí a pessoa fala comigo para que eu ajude, e aí eu falei assim, olha, me desculpe, são 2 adultos. Não posso ajudar. Entende? A gente não reconhece o nosso lugar. Quando eu reconheço o meu lugar, quando cada um consegue reconhecer o seu lugar, o que não é fácil, porque reconhecer o meu lugar também significa que eu reconheço quais são as minhas necessidades. O que é que a Jéssica veio trabalhar? Né? E aí a gente precisa fazer um processo de terapia, a gente precisa fazer muitos processos para a gente olhar a nossa necessidade. Opa, já sei. Olhar para essa criança e reconhecer assim claramente, tem isso aqui para trabalhar, porque você não veio aqui numa missão de receber uma criança para brincar. Você não veio para ser amigão nem amigona do filho? Não. Não se engane. Não se engane. Isso aí é o maior erro sistêmico que existe. Ninguém veio aqui para ser amigão e amigona dos filhos. Não viemos aqui para brincar, não viemos aqui para dar bons estudos, não viemos aqui para fazer poupança e dar muito dinheiro para eles. Não, viemos aqui para educar a alma dessa criança, tá? Então fiquem com essas 2 aí reflexões. É difícil? É, porque a gente está longe do nosso autocentramento. Falei bastante isso na última live. Eu não sei me sustentar. Uma mãe fala comigo, Jéssica, eu não sei o que fazer quando meu filho chora. Quando uma criança chora, ou qualquer outra coisa que tire, né, a gente do controle, sabe aquele exemplo que eu sempre faço com vocês? Imagina a dor. A dor tá aqui, ó. A dor tá aqui. A dor aqui, ó, pronto. A caneta é a dor. Minha filha grita, minha filha me bate, minha filha se joga no chão, minha filha me desobedece. E olha que a minha tolerância de explosão, de ser impaciente com essa dor, tá muito ligada também com a minha necessidade, hein, gente? Ó, isso também é importante. Porque a criança pode chorar e eu me incomodar um pouco. A criança pode chorar e eu posso me incomodar profundamente. Dica de que essa já pode ser a sua necessidade para ser trabalhada de alma, né? Mas tá bom, aqui é a dor da criança. Por que as mães e os pais hoje estão completamente loucos, louquinhos? Quando essa criança chora, essa dor faz o que comigo? Ela entra em mim, ó. Ela entra em mim. Quando essa dor entra em mim, essa dor, ela deixa de ser da criança. E ela passou a ser minha. Como você processa essa dor aqui em você? Isso tem a ver com a sua necessidade também que você veio trabalhar, né? Não é só inteligência emocional, gente. Não é só isso. Não é só maturidade emocional. Pelo amor de Deus, se fosse isso, a gente fazia aí vários cursos de inteligência emocional e pronto, acabou. Seria a pessoa mais inteligente emocionalmente do mundo. Mas essa dor que tá aqui fora, que ela entra em mim, ó. O que é que eu faço com essa dor? Como é que eu processo essa dor, ó? Como é que eu processo essa dor? Como é que eu sinto essa dor? Essa dor tá me fazendo lembrar do quê? Da minha mãe, de repente? Do meu pai? De uma outra experiência? De uma outra existência? O que é que essa dor tá me falando? Essa dor tá me falando aquilo que eu preciso curar. Essa dor entra em mim e eu consigo sustentar, ó. Eu sustento essa dor. Sustento.
Às vezes eu posso não intermediar naquele momento, porque pode estar sendo difícil para mim até, certo? Ó, um adulto que consegue se sustentar, um adulto autocentrado, ó, a dor entra em mim, eu reconheço que essa dor aqui tá desconfortável, ok, se afasta, se isola, sai dessa historinha aí que a sua mente diz que você tem que controlar na hora e que a criança tem que responder na hora. Que é isso, gente, né? Sai dessa história, dessa ilusão, se afasta da criança e processa essa dor aqui dentro, ó. Acha o lugar, né? Sustenta, né? O que é que tá faltando na educação hoje? Sustentação. A mãe fala, o pai fala que não pode fazer tal coisa, a criança se desaba no choro, né? Aquela coisa. E o que é que o pai e a mãe faz? Geralmente faz o que a criança quer. Por quê? Porque não consegue sustentar. Não consegue, ó. Sustenta aqui, ó. Jéssica, isso é maturidade emocional? É muito mais do que maturidade emocional, é maturidade espiritual, né? Ó, traz isso pra você. Sustenta, processa, se pergunta o que é que isso quer me dizer, essa desobediência quer dizer o que de mim, né? O que é que tá me fazendo lembrar? Será que nessa hora aquela criança que não demonstra que me ama e que eu fico desesperadamente tentando ter um monte de mãe fazendo isso agora, né? Ela acha que a criança não demonstra que ama e ela fica fazendo de tudo para a criança demonstrar que ama ela, né? E aí você precisa começar a se perguntar, peraí, de quem é que eu tô aqui querendo o amor? De quem é que eu tô querendo ser amada? Quem é a pessoa que não me amou? Quem é a pessoa que não me olhou? Quem é a pessoa que eu tô procurando aqui ainda? Entende? Tudo é uma questão de trazer, sustentar e devolver. Por isso, a gente vai falar muito, para quem quiser pode ir aqui na bio do Instagram, já está disponível tanto o grupo do WhatsApp, que é restrito para a gente falar da revolução dos papéis, quanto a própria página mesmo para vocês receberem a aula. Essas aulas, as 5 aulas que eu vou fazer em março das revoluções dos papéis, não vai estar disponível aqui no Instagram, tá? Eu vou fazer num grupo fechado, para que justamente eu só converse com as pessoas que, né, enfim, entrem aí na vibe. E aí vai ter uma aula sobre revolução do feminino e vamos trabalhar o feminino. Vai ter uma aula sobre a revolução da maternidade e vamos trabalhar a maternidade. Sempre dentro daqueles 3 caminhos, lembram? Sempre dentro daqueles 3 caminhos: percepção, permissão e transformação. Se Tamizinha estiver aqui ainda, ela vai lembrar que esse PPT nasceu no Movimento Ser Melhor com ela, né? Ó, o Movimento Ser Melhor deixando a marca. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Quem tá aqui quer fazer alguma pergunta? Educadora da alma, gostei. A educação do futuro é tudo isso, gente. A educação do futuro daqui a pouco vai estar aqui para vocês lerem. Daqui a pouco vai estar aqui para vocês se deliciarem. Simone, Irineide, Nádia, Tamizinha, Gigi, Martinha, Jardel, Fernanda, Paula, Luciene, olha minha tia, Gabriel, Gabriel, de Santos, Mari, Bel, Dani, gente, legal, todo mundo que já entrou aqui, Isabel, quem já entrou, quem já saiu, quem vai assistir no replay, eu sei que depois vocês super bombam comigo no grupo ou no privado. Tem muita mãe que não gosta de falar dessas questões no grupo, eu sei, faz parte, tá? Enfim, a dor de cada um, só cada um é que sabe. Então, é normal as mãezinhas. Hoje mesmo eu tava respondendo uma, né? Que assistiu a live e veio falar comigo. Um beijo. Titi, a gente tá aqui, né? Nesse trabalho de educar a alma. Gostei, Tânia, gostei. Acho que eu vou mudar meu Instagram. Não sei, né? Vai que são os avisos aí que chega. Chega na sua alma e vem pra minha. Quando o filho não é mais criança, o que fazer? Bom, depende do que supostamente a criança está fazendo e o que supostamente a gente acha que está fazendo errado, né? Porque tem um lugar de expectativa muito grande, assim, né? Na criação dos filhos. O que dificulta as relações é a expectativa. O tamanho da expectativa é o tamanho da frustração. E aí a gente vai fazer uma relação com o tamanho da necessidade do perdão, sabe? É o quanto que eu tô projetando que a minha filha me obedeça quando eu vou no shopping com ela.
eu faço uma expectativa de um passeio ideal, de um shopping, sabe? Assim, ai, vai ser perfeito, a gente vai tomar um sorvete, brincar no parque, expectativa. E aí vai ser um domingo maravilhoso, e aí quando eu vou pro shopping acontece tudo errado, né? Tipo, já desde a entrada, já começa, né? Enfim, porque quando a gente fica na expectativa, o nosso campo energético muda, existe uma vibração em torno da gente, né? Existe uma energia em torno da gente. Então, eu tô numa expectativa de que uma criança de 6 anos se comporte como um adulto. Então, eu começo a emanar essa vibração, entende? Eu começo a emanar essa energia. E aí acontece o quê? O campo dela sente. Vocês já botaram um braço assim na televisão? Os cabelinhos sobem, né? Então, a gente tá falando de campo de energia, gente. Nós somos isso. Então, ó, ela sente que eu tô numa tensão. Eu tô na tensão. Expectativa de que vai dar tudo certo. Eu tô na tensão. Aí o que é que eu faço? Eu passo toda a tensão pra ela. E aí o shopping vira uma tragédia. Isso foi bem real. Isso bem aconteceu um dia aí. Que, meu Deus do céu. E aí foi um negócio sério, né? Eu falei assim, meu Deus. Era pra ser uma tarde de mãe e filha. Foi uma tragédia. Pra você ver. Pra vocês verem. Acontece. O que vai fazer essa tarde trágica do shopping ser uma experiência de aprendizado, uma experiência de sofrimento. A minha sustentação, a minha autossustentação, meu autocentramento. Se eu revisito esse dia e me culpo, eu entro no sofrimento. Se eu revisito esse dia e falo, e dou risada, cara, foi um babado terrível, né? Até o sorvete tava irritante, o sorvete. Eu torno isso em aprendizado. Porque é autocentramento. Autocentramento, ó. Sinta, reconheça. E tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Tem o feminino por detrás. Como é que eu tava naquele período? Qual era o período que eu estava dentro do meu ciclo menstrual, né? Eu tava a anciã, eu tava a donzela, eu tava a bruxa, entende? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Belzinha, a gente pode falar no grupo, tá? Se você quiser, você pode botar a pergunta lá. E aí são os processos, né? Os reencontros que não são à toa. Um beijo pra vocês, eu já falei um bocadinho. Eu sempre quero fazer live curta, mas não consigo fazer live curta. Quem quiser se inscrever mais uma vez, já tá aqui, viu? Na bio do Instagram, vamos lá pra jornada. Próxima jornada, Revolução dos Papéis. Tô preparando o terreno pra depois a gente, ó, educadora da alma. Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima quarta com algum outro assunto. Um beijo. Obrigada a todos que estão aqui. Até a próxima.